Bom, pessoal, ficou faltando. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula agora de fato. Ficou faltando, eu acho, da nossa última aula que a gente estava trabalhando exercícios, as complementares que são da página 30 e a página 31. É isso mesmo? Assim, eu não sei porque eu não participei da última aula, mas assim, eu não ia falar sobre o Também não último vídeo sei. que você postou. Era Napoleônica 3, parte 3. A gente já É, encerrou já. já? Já na Tá. terça-feira. Na terça-feira passada a gente encerrou a Era Napoleônica e a gente respondeu as atividades da página 29, da página 30. E falta o restinho da 30 e a página 31, são os complementares. Pessoal, essas aulas, quem foi que faltou? Foi o Luan, a Joandra, que está hoje aqui, foram só vocês, foi? Não, terça-feira eu vim. É segunda, tô falando de segunda-feira. Ah, tá. Parecia, ai. Foi na segunda que a Eu gente não tava encerrou. assistindo, professor, porque ainda não tinha Wi-Fi em casa e também eu tava pro interior. Aí não dava pra assistir. Tinha dia que eu ia lá pra Santa Luzia e eu tava com internet e dava pra assistir um dia, só que tipo, um dia, meio-dia. Entendi. Tá. Vocês que perderam essas aulas da semana passada, elas já estão gravadas. Eu só estava organizando elas porque eu tenho que jogar para o YouTube. E do YouTube eu jogo no portal o link. Então é um pouco trabalhoso fazer isso e também gravar as aulas e postar as aulas, as videoaulas no caso. Mas hoje já vai estar disponível essas aulas da semana passada. Elas foram gravadas já. Só que eu percebi só uma coisa, quando eu passo o vídeo, não grava. Vocês, quem está online na hora, assiste o que está na minha tela. Mas quando eu vou jogar o vídeo depois, ele não aparece. Isso aqui é ruim. Mas quem quiser, eu posso mandar o link dos vídeos que eu uso na minha aula. Na verdade, eu só usei um até agora, que foi aquele daquele canal que eu mostrei para vocês, do Nerdologia. Então, quem tiver problema quando for assistir essas aulas aí que já passaram, é só falar comigo que eu mando o link da aula. Bom, vamos lá. Todo mundo está pronto aí, né? Página 30, tá com seu livro em mãos. Na semana passada eu também mostrei que é possível acessar os cadernos digitais, são os livros, né? A versão digital dos livros. Então, quem tiver com algum problema, tiver sem livro, você pode usar esse caderno digital. Inclusive, na semana passada eu estava sem livro, que eu precisei ir para casa da minha sogra, porque eu estava sem internet. Aí eu acessei lá o livro e eu consegui. Dá para usar, dá para trabalhar e não ficar totalmente sem o livro. Então, vamos lá, na página 30, nas complementares, eu vou ler para vocês. Eu acredito que vocês responderam, né? Tinha uma galera que não tinha respondido na terça-feira, mas hoje já deu tempo de responder. Então eu quero que vocês vão falando daí e eu confirmo. Quinta questão, que é complementar a página 30. O comércio de mercadorias inglesas é proibido e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. Artigo 7º. Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas, ou lá tendo estado desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, transgredir a disposição acima, será apresada e o navio e sua carga serão confiscados, como se fossem propriedade inglesa. Isso é um excerto do bloqueio continental, Napoleão Bonaparte. Foi o próprio Napoleão que escreveu esse documento aí, e que já na legenda ele traz vamos dizer assim, já indica o que estava acontecendo naquele momento, que foi justamente o bloqueio continental. Alguém pode me recordar aí o que foi esse bloqueio continental, pessoal? Hein, Stephanie? Era uma medida para isolar a Grã-Bretanha, para que ela não conseguisse fazer comércio com a França da Europa, para debilitar a economia dela. Isso aí.
A Isabela tá aí, tá? Não ouvi a voz dela ainda. Isabela. Não, ela não tá. Não, pensei que a Isabela tinha entrado ali. Então tá, Joandra, complementando a resposta da Stephanie, por que que simplesmente o Napoleão não fazia como ele fez com outros países inimigos? Por que ele não invadiu com o exército poderoso que ele tinha e dominou a Inglaterra? Joandra? Alô? É bom que dessa forma, né, todo mundo pode dizer que está com problema na conexão, né? Na sala de aula não tem pra onde correr, né? Mas aqui, galera, não, beleza, vamos lá. Outra pessoa pode complementar aí a resposta da Stephanie? Eu não. Qual foi a pergunta? Eu perguntei Bloqueio continental. por que o Napoleão recorreu ao bloqueio continental e não usou a estratégia que ele usava sempre de invadir normalmente com um exército poderoso que ele tinha. Eu não me lembro disso, desse motivo, mas eu acho que era porque ele tava com receio de atacar. É porque ele já tinha sido pela Inglaterra uma vez. Não só por isso. Vamos lembrar daquela situação geográfica da Inglaterra. A Inglaterra, ela é o quê? Geograficamente. Lá tem gente. Hein, Stephanie? Não sei, volta por água? Ela é uma ilha. E por ela ser uma ilha, é difícil você invadir. Ela tem uma defesa natural. Então, como Napoleão não tinha condição de invadir por terra e mesmo pelo mar, a coroa britânica ela era muito poderosa, então restava a ele fazer o bloqueio continental para enfraquecer de uma forma mais lenta a Inglaterra. Mas vamos lá, vamos continuar agora na página 31. Esse artigo do bloqueio continental, decretado pelo imperador da França em 1806, permite notar a disposição francesa de que? Qual era o objetivo? Letra? Aí. Letra E de escola. Mais alguém fez outra? Eu marquei a letra E. Eu acabei de falar, tu tinha a resposta, não. Perguntou pra ela. Debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa. O objetivo era justamente isolar economicamente a Inglaterra e não permitir que outros países comercializassem com ela. Tanto que os artigos dizem aí que se algum navio for pego tentando entrar em contato com os ingleses, né, levando produtos e tal, o Napoleão teria poder para aprisionar e confiscar o navio e os produtos que ele estava carregando. Então o objetivo disso aí era intimidar, né? Era intimidar as outras nações para ninguém tentar fazer comércio com a Inglaterra e ela ficar realmente isolada. Vamos lá, sexta questão. O famoso escritor romântico François-René Auguste de Chateaubriand foi um dos principais críticos da tirania imperial. A obra De Bonaparte et des Bourbons, publicada logo após a primeira abdicação do imperador, traz o retrato mais repulsivo de Napoleão. O destruidor, o estrangeiro de origem corsa, indiferente à França, o devorador de gerações de jovens, o supressor de toda livre opinião, enfim, o tirano. Panfletos, charges e vários outros escritos, surgidos em sua maioria na Inglaterra, fizeram circular pela Europa afora essas imagens negativas. Um exemplo é a caricatura, a grande procissão da coroação de Napoleão I, do inglês Girai, um dos seus mais célebres trabalhos subvencionados pelo governo britânico. Trata-se de uma paródia do imenso quadro de Davi, da teatral e suntuosa cerimônia de coroação de Napoleão em Notre-Dame. Nela, o cortejo imperial é representado de forma grotesca. O imperador aparece vestido como um rei de ópera bufa. Josefina, sua esposa, aparece obesa e deformada. O Papa Pio VII, abatido e amedrontado, e os representantes das potências europeias que ajudam a carregar o manto imperial, mal vestidos e mal penteados, parecendo se curvar ao imperador, mais por um problema de coluna
do que por um respeito verdadeiro. E a gente tem a letra A. Franceses nostálgicos do antigo regime ou ingleses inimigos da França retrataram em diferentes momentos a figura de Napoleão Bonaparte. Identifica os preconceitos mencionados no texto para detratar Napoleão Bonaparte. Quais os preconceitos, assim, de acordo com a descrição, foram usados para diminuir a figura de Napoleão? Pela leitura aí, o que vocês identificam? Ele vai sido conhecido como aquele cadê? A Josefina formada, todo esse parágrafo falando sobre a obra. Falando sobre, assim, A paródia. defeitos físicos, vamos dizer, né? Usados para criar uma imagem totalmente diferente daquela imagem que eu coloquei na nossa videoaula, né? Eu acredito que todo mundo assistiu e que tem aqui no livro. Deixa eu ver aqui. Na página 25 de vocês, tem aquela imagem. É essa aqui? É. Que tem aquela imagem do Napoleão se coroando, né? Então, o artista, buscando mostrar uma outra face do Napoleão, acaba deturpando a imagem dele e das pessoas que estavam naquele momento. Letra B. Como explicar que a maioria dos panfletos antinapoleônicos tenha sido produzido na Inglaterra? Como é que a gente pode explicar isso? Só a Stephanie que respondeu? Hein, Stephanie? Só você? Oi. O que eu trabalho? Não, só você que respondeu? Eu não sei. Então tá, pode falar. Depois eu dou uma bronca em todo mundo. Vamos lá. Não sei, eu acho que é porque eles estavam meio em guerra, porque pela guerra tá subindo da Revolução Industrial e a França ainda tá meio ultrapassada. O Napoleão Terra ser meio que ultrapassar a economia. Então sempre se atacando, tanto é que é uma guerra para a Inglaterra. Então a Inglaterra fazia esses pontos para decair do Napoleão. O teu microfone tá falhando um pouco, mas acho que eu consegui entender. A gente pode dar duas explicações. Uma delas é esse ponto, que a Inglaterra era a maior inimiga da França, então era importante para ela tentar ir destruindo aos poucos a imagem de Napoleão. Mas o outro ponto é porque não havia liberdade de imprensa na França napoleônica, não podia criticar o governo. Então, panfletos desse tipo não iam circular lá, não iam ser produzidos lá, quer dizer, circulavam de forma clandestina, mas não seriam produzidos lá, porque ele não permitia. Então a gente tem essas duas explicações. Tudo certo? Letra C. Estabeleça uma relação entre a propaganda antinapoleônica na Europa e o conceito de opinião pública. Fez essa aí, Stefan? Eu fiz, e é basicamente a mesma agora, que é porque na Inglaterra eles tinham liberdade de expressão, então eles podiam derrubar a do Napoleão, mas na França não. E a opinião pública da Inglaterra quanto ao Napoleão, ele era um tirano e que não merecia estar lá. Porque ele fazia a França ficar... Ficar o quê? Falhou. Ultrapassada quanto aos países, porque ela ainda vivia numa espécie de monarquia, não monarquia, mas enfim, porque ele era um tirano, eu não sei muito bem essa palavra. Aí eu coloquei mais ou menos isso. Tá. O teu pensamento ele tá correto. Realmente, a França ela era considerada ultrapassada nesse sentido, né? Mas economicamente, militarmente, a França estava lá em cima, né? Mas mesmo assim, o fato dele governar dessa forma, de forma tirânica, fazia com que ele ficasse com uma má imagem perante a sociedade europeia. E também porque ele era muito egocêntrico, né? Ele era um cara que ele, vamos dizer assim, nos termos atuais, ele se achava muito, né? Ele achava que ele era o cara e tudo isso fazia com que
gerasse uma grande antipatia pelos outros líderes da Europa e faziam com que ele não tivesse uma boa imagem nesse sentido aí junto ao resto da Europa. Embora na França ele sempre estivesse bastante em alta, né? Tivesse bastante prestígio. Vamos lá. Pessoal, agora é a hora que eu brigo com vocês. Eu estou percebendo que poucos, até que na aula passada de terça-feira, a gente teve um acompanhamento maior, né? Mas na maioria das nossas aulas, a participação tem sido muito baixa, muito pequena, né? Tem muita gente que não sei se está fazendo os trabalhos porque não responde, nem parece que está acordado aí na nossa aula, não participa, eu estou fazendo perguntas. Não, mas Elisandra, tu tem participado sim, pelo menos tu tem respondido aí, digitando aí, mas tu tem participado ultimamente. Mas alguns colegas, a maioria na verdade, não tá tendo participação. E isso é preocupante, pessoal. Isso é preocupante porque nessa situação que a gente está de aula remota, não tem outra forma de eu saber. Eu não posso ligar para cada um de vocês e ficar perguntando: Ei, tu já fez o trabalho lá? Tu já fez o exercício da página 23? Eu não posso fazer isso. E eu não estou na sala. Quando eu estou na sala e está todo mundo junto, é mais fácil. Eu posso passar, eu posso pedir para olhar caderno por caderno e fazer um acompanhamento. Se vocês estão realmente né, conseguindo acompanhar o conteúdo ou não. Desse jeito que a gente tá muito difícil, porque não estou vendo muita participação, não estou vendo muita gente falar, não estou vendo gente responder os exercícios, e isso é complicado, pessoal. Isso é complicado porque, apesar de tudo, o Luan me explicou isso. Mas já dá para começar a participar, né, Luan? Fazendo uma pergunta aí, tu deve estar com dúvidas, porque tu não viu os outros assuntos. Então essa é a hora da gente perguntar. Essa é a hora da gente interagir. Eu já tenho falado isso já faz um tempo. A aula online, que é essa aqui em tempo real, é a hora de tirar as dúvidas, é a hora né, da gente conversar, para a gente tentar reduzir os danos que são causados com essa dificuldade de a gente não poder estar trabalhando de forma presencial. Porque o ano escolar está rolando, apesar das dificuldades, vai ter avaliação, ano que vem vai ter Enem, e tem gente que já vai fazer o Enem aí, já vai treinar, vocês que estão no segundo ano do ensino médio, já é importante. Então eu estou ficando preocupado, de verdade. Tá muito difícil desse jeito. A gente tem que interagir, a gente tem que conversar, tem que tirar dúvidas, porque senão, pessoal, a gente vai ficar numa situação complicada e a gente vai ter realmente um ano praticamente perdido. Então isso depende de vocês. Isso depende muito de vocês. Eu já falei, eu acho que logo no começo que a gente começou a trabalhar desse jeito, com a aula remota, é preciso ter disciplina, ainda mais disciplina do que na sala de aula. Porque na sala de aula tu já te condiciona. Tu perdeu o Enem, foi? Poxa, Steph. A gente, na sala de aula, a gente já se condiciona. Ah, não, pô, eu saí de casa. Tá, Gabriel, Michael, eu já vou liberar aí pra você falar. A gente se condiciona, pô, não, eu saí de casa, eu tô lá, né, eu já tomei meu banho, já tô todo pronto para assistir a aula. Então, meio que tu tem um aproveitamento bom em sala de aula. Agora, quando tu tá estudando em casa, tu tem que ter mais disciplina ainda, porque é muito fácil, sabe? São muitas comodidades. Tu pode estar na tua casa, deitado, entendeu? Tu com fone de ouvido, e tu pode, sei lá, cochilar, ou tu não presta atenção, ou chega uma mensagem ali na aba do celular, sabe, de um WhatsApp, e aí tu já pode olhar. Então tem muita coisa ali em volta que tá te tirando a atenção. Tu pode acordar tarde, tu pode acordar em cima da aula, já faltando 5 minutos e tal. E tudo isso prejudica. Então, para você ter um bom aproveitamento, você tem que acordar cedo, tem que, né, de preferência, tomar um banho, tomar um café. Como eu falo para vocês, olha, eu dou aula sempre de uniforme. Eu estou pronto aqui como se eu fosse para a escola realmente, porque isso me ajuda a me focar. Aí eu consigo ficar concentrado. Não, isso aqui é trabalho. Eu não estou na escola
eu tô em casa, ou aqui no caso eu tô na casa da minha mãe, porque de manhã é um pouco difícil de eu trabalhar por causa dos meus filhos, que fazem muito barulho. Então eu me condiciono. Não, eu vou focar, eu vou, eu vou estudar, eu vou trabalhar como se fosse, né, na escola, porque é trabalho. Então é aula, para vocês é aula. Então se organizem, assistam às videoaulas, assistam às aulas online, façam os deveres, porque senão, pessoal, vocês mesmos vão sair muito prejudicados desse ano, que é um ano já muito anormal, né? Um ano atípico por causa da pandemia, mas é preciso a gente se manter focado. É bom até, pessoal, para o nosso psicológico, né? Porque a gente não pode sair de casa, a gente está em isolamento social, tem gente que não vê parentes há muitos meses, né? Que não pode sair, não pode ir para a praia, não pode ir para um sítio, não pode fazer nada. Então a gente tem que procurar pelo menos manter o nosso cérebro, sabe, funcionando em ordem, porque senão a gente pode ter problemas psicológicos também. Ficar isolado não é fácil, não é legal, é muito difícil. Então use isso como uma forma de te manter na linha. Pô, beleza, todo dia eu tenho que estudar, todo dia eu tenho que ver o vídeo aula, e aí tu cria uma rotina para ti. Porque a pessoa ficar solta assim, sabe, passar o dia todo vendo série, vendo filme, parece muito interessante. No fim de semana é interessante. Eu vou relaxar, eu vou ficar o dia todo de bobeira, mas fazer isso todo dia gera sérios problemas psicológicos. Tô falando para vocês. Ei, Maicon, tu queria fazer uma pergunta, fala aí, libera o microfone aí, pode falar. Vamos conversar. É, que começou essa rivalidade assim entre Napoleão e a Inglaterra. O único motivo dele era da Inglaterra mesmo. É porque de todas as nações, ela era mais poderosa junto com a dele. Então só isso aí já gera uma rivalidade. As únicas nações praticamente que o Napoleão não conseguiu dominar foi a Inglaterra e a Rússia. E a Inglaterra fica próxima. Ela é bem pertinho ali. Tem um mapa na página 27. E aí você percebe, olha só. A Grã-Bretanha e a França são divididas só pelo Canal da Mancha, que é uma parte muito estreita, muito apertadinha ali, e isso fazia também com que a rivalidade aumentasse. Mais alguma dúvida? Eu Pode falar, Stephanie. Acho que o microfone está falhando, mas não dúvida. não. Vitor Hugo, depois manda uma mensagem no privado que eu te respondo aí, tá? Mas é positivamente aí. Depois a gente conversa sobre isso. Bom, galera, já tenho uma aulinha daqui a pouco na outra turma. Então eu espero que a gente tenha ficado acertado e que a gente possa ter um melhor aproveitamento na aula de amanhã, tá bom? Então, fiquem com Deus. Amanhã a gente vem com assunto novo. Assistam a aula que eu gravei para vocês, já está liberado. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia.